Bom, pessoal, então para terminar aqui, ó, a gente vai fazer o botãozinho de ver. Para fazer o botão de ver, eu vou pegar, deixa eu só ver aqui qual que é o projeto, selecionar o projeto, esse daqui. Vou criar um novo formulário aqui, então JFRM ver, vou clicar em finalizar. Nesse formulário aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 10 labels. Então vou lá, paleta, label, 1, 2, 3, 4, 5, e eu volto aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? E aqui eu vou alterar os nomes, então, código, nome, CPF, data, nascimento e telefone. Beleza? Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte desses componentes. Vou lá em propriedade, categoria fonte, aumenta aqui um pouquinho. Vou deixar os de cá negrito, então seleciono só eles, volto lá em fonte, negrito, e vou dar uma expandida um pouco nesses labels aqui. Bom, então fiz a alteração. Vou trocar o nome dos labels só para facilitar a localização. Então clica com o botão direito em cima do label, altera o nome da variável, txt código, altera o nome da variável, txt nome, altera o nome da variável, txt CPF, altera o nome da variável, txt data, e altera o nome da variável, txt telefone, certo? Vou pôr um botãozinho aqui para fechar. Fechar. Bom, esse formulário aqui, pessoal, na prática mesmo, a gente quase que não vai utilizar ele dessa forma. O objetivo mais aqui é a gente entender como que eu faço para enviar dados de um formulário para o outro. Isso sim, sempre a gente vai estar fazendo, certo? Bom, então como que eu faço para pegar e enviar um cliente, por exemplo, que está numa linha dessa tabela aqui, para esse formulário aqui, para mim poder visualizar os dados dele? A primeira coisa que eu tenho que fazer no formulário de cliente é abrir esse formulário aqui, ó. Vamos lá. Para abrir, vou dar 2 cliques em ver, e aí eu tenho que criar um objeto desta classe aqui, ó. JFRM ver FRM igual a new JFRM ver. Criei, aí eu vou fazer frm.setVisible true, beleza? Então coloquei verdadeiro. Botão direito, executar arquivo. Cliquei em ver, abriu o formulário lá. Se eu clicar aqui, vai fechar os dois. Então, só relembrando como que faz para corrigir isso. Clico no formulário, propriedades, no Default Close Operation. A gente coloca a disposição. No título, ver clientes. Vou ver clientes só. E se eu quiser mandar centralizar, vou lá em código, gerar tamanho de redimensionamento, gerar centralizado. Fechou. Certo? Bom, para enviar um cliente daqui para cá,
eu tenho que ter um lugar para receber esse valor, certo? Então, por exemplo, eu não posso pegar e colocar um cliente que saiu daqui, aqui, se aqui não tem um lugar para receber ele. Então, se, por exemplo, eu arrasto o objeto daqui para cá, é porque aqui tinha um lugar para o objeto ser colocado. Eu não posso colocar o objeto para fora, porque senão ele vai sumir, entendeu? Mais ou menos a mesma ideia. Só colocando ele de novo aqui, ó. Certo? Então tem que ter um lugar para poder colocar ele. O que seria esse lugar? Ter uma variável que vai receber. Então nesse formulário ver, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um private cliente, certo? Eu tenho que fazer a importação desse cliente, adicionar importação. Então criei um atributo cliente nesse formulário. E com isso daqui eu vou fazer o quê? Botão direito, inserir código, getter e setter, gerar. Então eu tenho um método para colocar um cliente nesse formulário e para pegar um cliente desse formulário, certo? Bom, voltando lá no cadastro de cliente, agora eu posso fazer o seguinte, ó, frm, então esse formulário aqui, ó, coloca para ele um cliente. Então vou colocar um cliente naquele formulário. E aonde que vai estar esse cliente? Vai ser um cliente que está na tabela, na linha selecionada da tabela. Então tem que pegar ele. Então a gente já pegou várias vezes o cliente. Então o mesmo processo. Int index é igual jtable1.get selected row, pega a linha selecionada. Se o índice for maior ou igual a zero, aí eu abro o formulário e pego o cliente. Então, cliente C é igual a lista de cliente, pega quem está na linha selecionada da tabela, para quem está no índice selecionado da tabela. E aí eu envio esse cliente aqui para o outro formulário, certo? Então, isso daqui é uma coisa que a gente fez muito, né? Pelo menos a parte de pegar os clientes. Então, pega ali o índice da tabela que está selecionado. Se o índice é maior que zero, então pega o cliente da lista e coloca na variável. Isso daqui talvez seja um pouco novo. Então, coloca no cliente o cliente que eu peguei da lista. Então, vou colocar onde? Então, se eu apertar Ctrl e clicar com o mouse em cima, eu vou ver que eu estou chamando esse método aqui do outro formulário. Tá vendo? Foi para o outro formulário. E eu estou colocando um cliente nesse parâmetro, e esse parâmetro está sendo transferido para esse atributo aqui, certo? Bom, como o objetivo principal é só mostrar os valores aqui, no set mesmo eu posso pôr essa informação. Eu poderia criar um método separado para fazer isso. Então, por exemplo, poderia colocar aqui, ó, public void mostrar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus txt, o txt código, ponto, setText, c.get cliente, aliás, né, porque é o do atributo, cliente.get código, e aí como é inteiro tem que passar para string. E aí, mesma coisa para os outros, txt nome.setText, cliente.getNome, txt data de nascimento, ponto, setText, cliente.get data de nascimento, txt cpf, ponto, setText, cliente.get cpf e txt telefone, ponto, setText
cliente.getTelefone. Beleza, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu joguei um cliente para cá, criei um método mostrar. Para mostrar, além de enviar o cliente, eu tenho que chamar o método mostrar, certo? Então, o método mostrar, ele está em que formulário? Está nesse formulário aqui, ó. O que que ele faz? Ele pega os dados do cliente que está aqui em cima e coloca no código. Vamos testar. Se eu clicar em ver direto, não vai acontecer nada, porque não tem uma linha selecionada na tabela. Se eu vir aqui e colocar os valores, salvar, selecionar o registro e clicar em ver, aí ele vai e mostra para mim os dados daquele cliente. Certo? Então é isso, pessoal. Até mais.